Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de pneumática. O que eu quero mostrar para vocês hoje são alguns circuitos e algumas válvulas e alguns dispositivos de pneumática que vão ser bastante úteis para você no projeto utilizando automação pneumática. Espero que vocês aproveitem. Então vamos lá, abrindo primeiro o FluidSim. Ele vai aparecer a tela totalmente branca. O interessante aqui é você abrir primeiro a visão geral da biblioteca. Tá? E aí abrir uma nova área de trabalho. Dessa forma, como eu havia comentado antes, a área de trabalho fica separada da biblioteca. E aí você consegue trabalhar melhor. Então vou colocar aqui um cilindro de duplação, vou colocar uma válvula 5 duas vias para acionar o cilindro de duplação. E aí eu vou introduzir uma válvula que já utilizamos, mas a gente vai ver com um pouco mais de detalhe, que é a válvula reguladora de fluxo. Então está aqui a válvula reguladora de fluxo. Se vocês observarem, ela é unidirecional e ela tem, vou dar um zoom aqui nela, e ele tem essa figurinha aqui do lado. O que, que ela representa? Ela representa uma válvula unidirecional. Ele só permite a vazão ou fluxo para um sentido. Então aqui no caso ele bloqueia o sentido da vazão nesse sentido, mas ele permite a vazão nesse outro. Quando ele bloqueia aqui por ação, imagina que isso daqui é um funil, isso daqui é uma esfera que serve de válvula. Então, na hora que você injetar ar comprimido por aqui, o ar vai tentar passar por esse caminho lateral, mas não vai conseguir porque ele é bloqueado pela válvula. Ele empurra a esfera contra o funil e bloqueia a passagem de ar. Conclusão: o ar é obrigado a passar por essa restrição. O ar, quando vem de cima para baixo, ele encontra dois caminhos. Ele vai encontrar a restrição e vai encontrar o caminho da válvula unidirecional. O que acontece? Ele empurra a esfera para fora e permite a passagem de ar por esse caminho lateral. Conclusão: desses dois caminhos, qual deles tem menos resistência para a passagem do ar? Obviamente é o caminho lateral, então ele passa por aqui e não passa pela restrição mecânica. Conclusão: o retorno do ar, quando ele vem de cima para baixo, para esse caso, faz com que o ar passe livremente. Ao contrário, quando o fluxo de ar vai de baixo para cima, ele passa necessariamente pela restrição e aí você consegue controlar o fluxo de ar pelo ajuste. Então aqui no FluidSim, dando dois cliques sobre a válvula, aparece essa janela e eu consigo controlar a porcentagem de fluxo de ar que eu permito passar por essa válvula. Então eu vou montar a válvula dessa forma, ou seja, a válvula regula o ar quando o ar vai da válvula 5 duas vias para o cilindro de duplação. Então ele controla de baixo para cima. Eu vou copiar a mesma válvula aqui, eu dei um Ctrl, selecionei, dei um Ctrl C e depois um Ctrl V, né? Copiei e depois colei aqui. Eu vou conectar aqui. Da mesma forma, ele controla o ar na direção para cima. Vou deixar aqui com 40%, eu posso digitar o valor, fica mais fácil, né? Digitei o valor. Vou colocar também a fonte de ar comprimido. Vou configurar aqui o silenciador. E aí eu vou configurar a válvula com retorno por mola e acionamento manual. Está feito o meu circuito. Vou começar a simulação. O que ele vai fazer? Eu vou apertar a válvula, o botão da válvula, ele faz o acionamento. Como eu estou restringindo o ar aqui em 40% e aqui também em 40%, o avanço é lento e o retorno também. Então a pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: qual válvula regula a velocidade de avanço? Nesse caso,
Para responder isso, vamos fazer uma pequena experiência. Vou pegar a válvula da direita e deixar ela totalmente aberta. O que vai acontecer então? Essa aqui ele vai deixar passar o ar livremente em qualquer sentido. E essa daqui, como ele está em 30%, ele restringe a passagem de ar. Então vamos ver o que acontece. Avanço é lento. E o retorno é rápido. Conclusão. Quem que controla o avanço, a velocidade de avanço do cilindro de duplação? É a válvula reguladora de fluxo da esquerda. Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou copiar esse circuito e vou colar aqui. Então eu tenho dois circuitos idênticos. Vou fazer a seguinte alteração. Vou tirar essas conexões e vou rodar essa válvula 180 graus. As duas válvulas. E aí eu vou reposicionar ela no circuito, reconectar. Lembram que essa válvula aqui estava com 30%? Vou deixar essa da esquerda também com 30%. Essa da direita está com 100%. Essa da direita eu vou deixar com 100 também. Agora observem, nesse primeiro circuito, qual que era a válvula que controla a velocidade de avanço? Então vou clicar aqui na simulação. Então qual que é mesmo? É essa, porque é ela que está restringindo em 30%. Essa que está em 100%, ela não está controlando a velocidade de avanço. Vamos ver esse circuito da direita. Opa, o retorno agora que está sendo controlado. Então notem a diferença. A válvula da esquerda, para esse circuito aqui, ele controla a velocidade de retorno. E a válvula da esquerda nesse circuito regula a velocidade de avanço. Mas então você pode perguntar qual que é a diferença entre os dois. Eu posso fazer um circuito ou outro, tanto faz? Não, existe uma pequena diferença, que esse é o detalhe que eu quero que vocês gravem. É o seguinte, tá vendo essas linhas de cor azul escura? A cor azul escura indica a linha de alta pressão. O que acontece no primeiro circuito? Apertei, dá para ver aqui, ó, linha azul clara. Significa o quê? Que essa câmara está trabalhando com baixa pressão. Essa câmara aqui, ela também continua em baixa pressão enquanto existe o movimento da haste. Ela só vai para a linha escura quando a haste chega no final de curso e para o seu movimento. Quando o movimento cessa, aí a pressão sobe e a linha fica escura. Então vamos dar uma olhada de novo. Aqui está azul claro, baixa pressão. E aqui, ó, também baixa pressão. Chegou no fim de curso, alta pressão. Conclusão: a haste fez todo o seu movimento de avanço com pressão muito baixa. Agora a pressão ficou alta. Então o movimento foi feito com pressão baixa atuando dentro do cilindro. Agora vamos ver essa situação. Pressão alta, ele passa pelo sistema. Como existe a restrição da passagem de ar nessa válvula, essa pressão alta ela está completando todo o circuito até essa válvula de reguladora de fluxo. Então qual a diferença entre o circuito da esquerda, o primeiro circuito, com relação ao segundo circuito? A diferença é a haste ela movimenta em baixa pressão aqui, e aqui a haste se movimenta com alta pressão dentro das câmaras. Na prática, o que isso interfere no circuito? O que vocês acham que acontece? Na prática, o que a gente vê numa bancada, por exemplo, é que a haste do cilindro que está movimentando com baixa pressão, ela se movimenta com socos. Ele não faz um movimento contínuo, ele faz por paradas e avanços. Enquanto que o circuito da direita, ele se movimenta sempre com a câmara de ar, sempre em alta pressão.
E aí, o que isso se traduz em termos de movimento da haste do circuito da direita? Ele movimenta de uma forma mais contínua, mais suave. Então, na prática, o que a gente prefere fazer? A gente prefere montar um circuito de controle de pressão em que o circuito a válvula que controla a velocidade de avanço, ela fica na extremidade oposta àquela que você injeta o ar. Deu para entender? Eu vou pegar o cilindro da direita e restringir aqui. Esse aqui, posso deixar ele totalmente aberto, porque esse daqui vai controlar o avanço. Vamos ver, ó. Agora está controlando o avanço. Então ele joga alta pressão aqui, todo o sistema fica com alta pressão até chegar na válvula reguladora de fluxo. Então o avanço está sendo feito com velocidade lenta, porém com as câmaras de ar dentro do cilindro em alta pressão. Novamente, isso se traduz com um movimento muito mais suave. Voltando então àquela pergunta inicial. Quem controla o avanço do circuito da direita? Válvula reguladora de fluxo da esquerda. Quem controla o avanço do cilindro da direita? Válvula reguladora de fluxo da direita. Aqui é a esquerda e aqui é a direita. Qual deles faz o movimento melhor da haste? É o da direita. E quem controla a velocidade de retorno do cilindro? No circuito da esquerda é a válvula reguladora de fluxo da direita. Então vou colocar aqui 30, deixar aqui 100%. Vamos ver o retorno? Avanço é rápido, retorno é lento. Quem controla a velocidade? Essa válvula. Quem controla a velocidade de retorno nesse circuito da direita? Válvula de saída é essa válvula. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, me perguntem. Eu vou colocar essa pergunta no questionário, tá bom? Vamos para o segundo circuito.